Oi gente, tudo bem? Essa semana não teve live, mas eu queria dividir com vocês um conteúdo que eu tive acesso na semana passada, num evento que chama Shark Minds, que foi um evento que aconteceu no dia 1º. Ele foi realizado do dia para a noite por alguns professores da FGV, alguns profissionais que eles convidaram. Foi um evento fechado. Se vocês olharem no Instagram, eles vão fazer outros eventos, né, agora no segundo semestre. E foi riquíssimo, gente. Na verdade, foi uma maratona de 16 horas, onde eles trouxeram 16 profissionais para falarem sobre vários temas, né, temas diferentes e super relevantes, pensando no mundo dos negócios, né, na evolução de carreira de cada um. Desde empreendedorismo, finanças, relações governamentais, design thinking, vendas, inteligência emocional, um monte de coisa. E eu fiquei super impressionada porque eu aprendi um monte de coisa assim, em um dia, foi surreal. E eu não consegui assistir as 16 palestras no dia 1º, mas depois eu vi a gravação, né, do que os inscritos receberam. E eu queria muito dividir, porque eu acho que conhecimento é uma coisa que a gente tem que dividir. Obviamente eu não vou passar a palestra inteira aqui, mas eu queria trazer, tipo, as pinceladas. Eu fiz um monte de anotação, assim, de praticamente todas as palestras que eu assisti. E eu queria dividir com vocês alguns insights, porque eu acho que pode ajudar muita gente a virar uma chavinha sobre alguns temas que podem ser relevantes aí para a carreira de vocês. Então, eu queria fazer esse resumão aqui, né, dos principais pontos. Eu vou fazer de algumas palestras, tá? Não vou fazer das 16, mas eu vou fazer de algumas. De vez em quando eu vou postando aqui para vocês. E hoje eu queria começar com uma que me chamou muita atenção, que foi a palestra do Cláudio Tomanini, que foi uma palestra sobre vendas. Então, ele falou sobre vendas 5.0 e foi uma palestra bem prática, bem voltada para negócios, assim. E por que eu achei bacana e eu queria dividir, né? Porque quando a gente fala de vendas, muita gente não tem consciência que vendas está presente em todas as profissões, né? Claro que o vendedor em si, ele vai se aprimorar e ele vai tirar ainda mais proveito de uma palestra como essa, mas vendas pode estar em qualquer profissão, nem que seja para você vender uma ideia para o teu chefe, uma ideia para o comitê lá da tua empresa, para você convencer um investidor, enfim, vendas está em tudo. Então, tem alguns conceitos aqui que ele trouxe, que embora sejam, né, pautados aí para o pessoal de vendas, eu acho que todo mundo poderia pegar um pouquinho e trazer para a tua realidade, né? Até porque, assim, como headhunter eu falo tranquilamente, né, que principalmente para um prestador de serviço, por exemplo, você saber vender, hoje em dia, é um baita diferencial, né? É uma grande habilidade que os profissionais possuem e um grande diferencial. E na minha opinião, né, ainda mais depois dessa palestra do Tomanini, vai ser ainda mais, porque o mercado vai ficar mais competitivo. Então, quem tiver essas habilidades vai sair na frente num monte de coisa. E aí eu anotei algumas coisas aqui para poder dividir com vocês. Na verdade, eu anotei um monte de coisa. Mas, enfim, ele começa falando isso, né, por isso até que eu fiz esse gancho com a relação com as outras profissões, que o vendedor não nasce pronto, o vendedor se constrói. Então tem muita gente que tem paradigma de, pô, eu não tenho habilidade de vendas, eu não consigo vender, não consigo fazer isso aí não é pra mim e tal. E às vezes tem até uma impressão meio negativa, né, da palavra vendas ou do vendedor. E na verdade é uma coisa que se constrói, né, é um tipo de comunicação e uma habilidade que todo mundo consegue adquirir, se focar, né? E aí ele fala, né, o segundo ponto quem trabalha com vendas precisa ser focado, não pode ser uma área oba-oba, porque é uma área que exige não só a venda, né, que é a conversa, mas exige relatório, exige indicadores, estudo de mercado, precisa saber aonde está, para onde vai, como vai, né, qual que é o movimento mais inteligente naquele momento, que faz mais sentido. Então ele fala muito sobre essa questão da disciplina, né, para os profissionais de vendas. E aí, falando desse negócio da venda mais inteligente, por que a palestra chamava Vendas 5.0? Porque agora a gente está entrando, a gente passou pelo período de revolução tecnológica, né? Então todo mundo ouvia falar o mundo 4.0, isso aí já ficou para trás, né? A gente está entrando agora no 5.0, que o 5.0 é uma sociedade mais inteligente, né? Que na verdade, o que isso quer dizer?
Quer dizer que tudo que a gente usava na Revolução 4.0, né, inteligência artificial, a tecnologia, os dados, eles vão ser usados para pensar em soluções, propor soluções para as necessidades humanas. Então, aqui a gente começa a abordar que nada vai substituir a conexão humana. Então, a gente fala muito, vão ter profissões que vão ser substituídas, tal. Cara, vão ser até certo ponto, porque o sucesso dessa tecnologia vai depender da conexão humana saber usar isso, né? E de criar uma sociedade mais inteligente que vai saber lidar com essa internet das coisas. Então, essa sociedade 5.0 que é essa sociedade mais inteligente, mais colaborativa, tá? Então, ele fala muito sobre isso. E aí ele traz alguns pontos, gente, que eu gostei bastante, que é o grande ponto de sucesso, né, o ponto de virada para um grande vendedor, ele é a inteligência comercial. E a inteligência comercial, ela é muito além de... E ele fala disso, né? A gente tem que tomar cuidado para não achar inteligente comercialmente só quem pensa como a gente. A gente precisa considerar as novas ideias como algo inteligente também, né? Então, esse é o primeiro cuidado que o vendedor tem que ter, né? Não achar que só quem pensa como ele ou quem tem as mesmas sacadas que é um cara inteligente comercialmente. Mas, aprofundando um pouco mais sobre a inteligência comercial, ele fala sobre a necessidade de ser mais crítico nas vendas, ser mais crítico e investigativo nas perguntas que você faz para aquele cliente, você pensar em soluções realmente agregadoras, porque a gente sempre falou sobre isso, né? Vender com mais valor, agregar valor e tudo mais, mas no final do dia muitos vendedores ainda iam no discurso venda pela venda. E agora vai ficar um pouco mais difícil de usar esse contexto, esse discurso, porque o mercado está mais competitivo. Então, a inteligência de vendas, ela vem também dentro do discurso do vendedor, e ele fala um pouco disso numa outra abordagem dele aqui que eu vou dividir com vocês, mas isso vem muito forte. E aí ele também fala sobre a necessidade, né, dessa inteligência comercial, no sentido de você entender o comportamento do teu cliente, né? Como é que meu cliente se comporta hoje, como é que ele vai se comportar amanhã, quais são as variáveis e invariáveis daquele mercado, o que vai mudar, né, pós-pandemia, como é que eu vou conseguir vender, será que eu vou conseguir vender a mesma coisa? Será que é para o mesmo segmento, né, que antes eu atuava, que agora eu realmente vou conseguir vender? Então, começar a pensar mais estrategicamente em como vai fazer essa venda agora é primordial, né, para a gente conseguir acompanhar uma sociedade que vai ser mais inteligente de alguma forma. Então, esse estudo, né, que está muito atrelado a essa profundidade e estudo prévio à venda é muito importante. E aí ele fala dos 4 Cs, né, que ele também traz que marketing e vendas vão estar unidos, né, cada vez mais agora nesse mundo pós-Covid. Então, no marketing a gente tem os 4 Ps e em vendas a gente tem os 4 Cs, né, que é contexto, conversa, comunidade e conexão. Contexto, por exemplo, agora a gente está num contexto de pandemia, né, então qual é o contexto que a gente está vivendo? Como é que vai ser esse contexto daqui 1, 2 meses? Né? Como é que meu cliente vai se comportar? Eu preciso entender esse comportamento do meu cliente, esse comportamento de compra do meu cliente, para eu conseguir propor alguma coisa para ele, considerando todos os pontos. Conversa. Não adianta vender por vender, não adianta chegar com aquela conversa de vendedor que não tem conteúdo, mas que está tentando vender por vender só para bater meta. Isso aí não vai rolar, gente. A conversa agora precisa ser num tom de profundidade, num tom de conteúdo, num tom que o cliente olhe para você e pense, cara, realmente isso aqui me agrega. Então, a conversa precisa ser levada de uma forma um pouco mais profunda, né, nesse novo mercado. Comunidade. Como eu trato essa tribo? Como é que eu trato essa comunidade? Então, aqui ele fala um pouco sobre a necessidade de personalizar os discursos, né? Eu não posso vender igual para todo mundo, mesmo que o meu produto ou o meu serviço seja o mesmo, eu vou precisar moldar o meu discurso cada vez mais, porque os segmentos eles estão se ajudando muito, né? Eles estão ficando cada vez mais unidos e estão se fechando para conseguir sobreviver, se unindo, né? Isso a gente vê no mundo inteiro. Então, se eu vendo para seguros,
né, para o escritório de advocacia e para bens de consumo, eu não posso usar a mesma comunicação para todo mundo. Eu preciso criar ali uma identidade para vender para cada uma daquelas comunidades, né, o famoso camaleão, vendedor camaleão. E aqui a conexão. Ele fala muito, eu me conecto de verdade com aquele meu cliente, eu realmente consigo trazer valor e conexão de verdade com aquilo que eu estou vendendo, de verdade com aquele meu cliente, porque numa sociedade agora onde está todo mundo com medo, né, está todo mundo inseguro, a conexão faz toda a diferença para o cara confiar em você. Então, é muito importante que vocês transitem nesses 4 Cs para conseguirem ter uma venda realmente de sucesso. Então, isso é bem legal. E tem uma outra coisa que ele fala que eu adoro, que é cuidado com o efeito manada. Cuidado para ir para o mesmo lugar onde está todo mundo indo, só porque está todo mundo indo. Né? As pessoas têm medo, às vezes, de seguirem um outro caminho e vão tudo para o mesmo lugar, mesmo que esse lugar leve você para o abismo, né? Então, ele fala muito sobre essa necessidade de olhar a oportunidade que, às vezes, as pessoas não estão vendo, né? Não liguem o piloto automático, gente, eu sempre falo isso. Tenham um senso crítico, né? Faz sentido para vocês irem para o mesmo caminho que está todo mundo indo? É para lá mesmo que você tem que ir? Se for, tá tudo certo, desde que você esteja consciente do que você está fazendo e de que lá é o teu objetivo. Se você não parar para pensar o porquê que você está indo para lá, se você não parar para pensar se aquilo realmente vai fazer sentido para você agora e no futuro, comece a pensar numa outra possibilidade. Às vezes você vai ter uma grande ideia, uma grande sacada que ninguém está tendo, né? E aí eu linkei essa parte da palestra dele com aquele livro, né, Oceano Azul, que fala, né, de criar oportunidades onde ninguém está vendo. E eu acho que as pessoas têm muito paradigma com isso, que é assim, quando fala de inovação, de pensar, né, num outro caminho, as pessoas pensam, mas eu vou ter que criar um novo serviço, um novo produto, isso não está na minha mão. Não, ninguém está falando disso. A gente está falando de repente, você pensar numa nova abordagem, de você pensar num novo jeito de negociar, de você pensar num outro mercado que, de repente, você vai atacar. E, às vezes, vai ser, sim, uma grande ideia de um novo serviço, de um novo produto. Então, o senso crítico, gente, e o conhecimento, ele faz com que a gente consiga ter sacadas que muitas vezes as pessoas não têm, porque elas não param para pensar. Elas estão lá no efeito manada, né, tragédia dos comuns, e não vão ter sucesso com isso. Então, vale a pena a gente começar a pensar um pouco nisso e quais são as possibilidades que o meu mercado vai me dar, que vai fazer com que eu me diferencie e lá na frente, saia na frente. Então, isso é bem legal. Eu gostei bastante. Depois ele fala um monte de outras coisas, mas esses são os pontos principais, né? Ele fala muito aqui dessa sociedade centrada no ser humano, né? E nessa necessidade que a gente vai ter cada vez mais como profissionais, e que eu acho ótimo, de parar de ter aquele pensamento tradicional e linear e começar a ter um pensamento cada vez mais exponencial, né? Que vai fazer com que a gente vá para frente mesmo, né? Como sociedade, como empresa, como profissionais principalmente, né? Porque quem não tiver esse pensamento exponencial, na minha opinião, vai ficar para trás. Para a gente conseguir ter sucesso aí e não ser engolido pelo próximo tubarão, né, que era o jargão do evento. Então é isso, eu tentei resumir bem rapidão para vocês, para não ficar tão longo, né, sobre essas questões, mas acho que é um tema bem legal, é um tema bem relevante, que faz a gente pensar. O evento foi assim para chacoalhar todo mundo que estava ali e falar, meu filho, começa a pensar em como é que você vai reinventar a tua carreira. E reinventar a carreira, gente, não é criar algo surreal, assim, né? Mais uma vez, pode ser, mas muitas vezes é uma coisinha diferente que você vai fazer, que você vai ter um resultado bem diferente aí no teu trabalho e para você como profissional. Então é isso. Essa é o resumão da palestra do Claudio Tomanini. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo eu faço de outras para vocês. Deixem os comentários aí se vocês quiserem que eu aprofunde em algum tema, ou que eu escreva sobre algum tema aqui. Claro que eu consiga, né? Dentro desse cenário, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau.